Roque, você se considera um dos divulgadores da arte do tatu pelo Brasil? Por quê? Eu me considero porque eu fui uma pessoa que pediu um afastamento do Tatu Clube para levar o nome da tatuagem pelo Brasil, né? E com isso eu tive que comprei uma Kombi, cortei o carro, sem saber o que estava fazendo. Quando levei o carro ao Detran, o Detran me exigiu, eu tinha que passar pelo Inmetro, porque o carro tinha que estar com segurança para trafegando pelas estradas, né? Então eu tive que ir ao Inmetro, São José dos Campos, para pedir uma autorização para poder trabalhar com o carro. Expliquei para ele qual seria o objetivo, que seria botar um estúdio móvel, e com isso eu levei 6 meses, não só para fazer o carro, mas também para esperar a resposta do Inmetro sendo aprovado ou não. Como surgiu a ideia de reformar uma Kombi somente para fazer a divulgação do tatu pelo Brasil? Como surgiu essa ideia? Isso já vem há muitos anos, né? Isso é um sonho que eu tinha já há muitos anos, de fazer um carro preparado para tatuar. E aí, o carro no momento, há 16 anos atrás, surgiu uma ideia de uma Kombi. Na época não tinha van, não tinha tupica, não tinha nada. Eu peguei uma Kombi, cortei a Kombi, deixei ela numa altura que eu pude ficar dentro dela e saí pelo Brasil aí. Fiz um reboque, botei uma moto atrás e saí viajando pelo Brasil. Pelo país todo, para as pessoas tomarem conhecimento, para ser reconhecido como arte. Então, o carro que eu achei que deveria ser uma Kombi, cortei o carro e legalizei e saí por aí viajando, ficava 6 meses em uma cidade, 6 meses em outra, e fui tomando conhecimento. Depois eu retornava nessa cidade e já surgiam tatuadores, pessoas interessadas a seguir esse caminho como tatuador. E com isso, hoje nas convenções esbarra muitas pessoas falando: pô, você passou na minha cidade com carro, pô, que legal. Então, hoje eu sou um tatuador e com isso, cada dia que passa, me sinto maior satisfação, maior orgulho, porque isso desenvolveu muito. Quer dizer, tanto é que até as pessoas, quando eu retornava, já tinha um tatuador ali. Então, foi um trabalho de divulgação que teve um retorno, né? Olha, o carro era um carro histórico, um carro já tinha muitos anos pela estrada. Eu resolvi vender porque eu estava sentindo, não só que o carro estava pequeno, mas até mesmo aluguei uma loja pelo um contrato de 5 anos, e eu resolvi dar uma pequena parada nessa divulgação pelo Brasil. E pelo esse contrato que eu fiz de 5 anos nessa loja, eu tinha que estar dentro da loja. E para o carro não ficar totalmente parado lá, eu resolvi vender para encontrar outra pessoa também que queira dar seguimento no trabalho e viajar pelo Brasil. E divulguei numa revista, queria vender ela toda equipada, acabei não vendendo, que acharam o valor um pouco alto. Eu tirei todo o equipamento dela, de dentro dela, e vendi só o carro sem equipamento nenhum. E apareceu algumas pessoas, mas um uruguaio resolveu comprar esse carro e falou que ia fazer tatuagem, mas até hoje eu não vi ele tatuando dentro dela nunca. Até levar o carro a outro espaço de trabalho, de programa de televisão que foi surgindo aí. Olha, eu fiquei muito tempo trabalhando aqui na Barra, em frente ao bairro 8.000. Fiquei mais de 6 anos aproximadamente. Entendeu? E eu conheci muita gente ali, né? Atores, sabe, atrizes, passava ali, fazia tatuagem de renda, fazia tatuagem definitiva. E eu até tinha uma tenda também na beira da praia que tatuava renda. E conheci muita gente ali, final de semana ali. Eu ficava ali ia pra lá, ficava na quinta, sexta, sábado e domingo. Entendeu? Depois do domingo eu ia pra casa e eu ficava 3 meses aqui no Rio, reformava o carro, ficava aqui, depois viajava pelo Brasil. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando aqui em frente ao bairro 8.000 aqui na Barra, aqui no Rio. Olha, a grande lembrança é que uma vez, né, o motor do carro foi detonado, eu tive que arriar o motor e praticamente refazer aquela parte de cima, de cabeçote, algumas coisas. E com isso eu fiquei 2 dias parado na oficina para concluir, para dar seguimento à minha viagem do meu trabalho, né? Do objetivo de você trabalhar, você tem que estar com o carro apto para em função total, tanto em motor como lataria, como em todo sentido. E com isso, até hoje tem essa lembrança gravada que
Eu mesmo tive que arranhar o motor, preparar o motor num lugar que era meio difícil. Até levar acesso à oficina, levei 2 dias para concluir essa situação. Quando você chegava em alguma cidade nova que não tinham visto aquela Kombi toda cheia de tatuagens e tal, aquela arte nova que estava surgindo naquele bairro ali, naquela cidade, as pessoas se espantavam ao ver a sua Kombi assim? Sempre. Quando eu chegava era sempre as pessoas ficavam, o circo está chegando. Eu falava, não é circo, é simplesmente um tatuador trazendo arte tatuar para vocês aqui, para tomar conhecimento do que significa tatuagem na pele, um trabalho artístico. Mas as pessoas de começo, logo de cara assim, ficariam um pouco, depois ia acostumando, né? E com o tempo ficava tudo ok. E geralmente eu pedia sempre, ia à prefeitura e pedia uma licença provisória para trabalhar numa área que eu achava que deveria ficar. Mas quando eu passava, sempre tinha pessoas assustadas, um dava tchau, outro ficava bem assustado, mas aí com o tempo ia se habituando, acostumando e tudo se tornava normal, naturalmente. Mesmo que a princípio as pessoas se espantassem um pouco, mas com o contínuo trabalho apresentado por você, as pessoas iam se acostumando àquela diária ali de você ali, né? Exatamente. Um trabalho renovador, né? Uma coisa nova que estava surgindo que a gente não conhecia. Tudo que é novo, as pessoas levam aquele choque, mas depois vai vendo que é uma coisa natural, uma coisa que cada um tem o seu lado de trabalho e passava a aceitar tranquilamente. A Kombi para mim não tem interesse nenhum, que eu vendi. Esse carro já passou por mim, foi um carro que eu vivi, andei pela estrada, levei ela o nome da tatuagem, o desenvolvimento da arte de tatuar pelo Brasil. Os lugares eu não tinha conhecimento, eu levei para conhecer alguns lugares. Na cidade, chegar na prefeitura, pedir uma licença provisória para trabalhar. Era um carro que tinha também uma parte de asepsia dentro dele, que tinha água corrente, gerador, e tinha que passar pela vigilância sanitária, fazer uma vistoria para dar uma autorização para mim poder não só trabalhar, mas até mesmo trafegar com o carro, que eu tinha que passar pelo Detran todo ano, tem que reformar o carro. Mas o carro para mim não tem mais valor nenhum. Já vendi o carro já foi, né? Então não tem interesse nenhum. Sim, eu tenho interesse na minha história de vida, porque a minha história de vida eu passei por ela, então a minha história de vida é uma coisa minha, uma coisa que eu passei, então jamais eu quero que ninguém leve ela como uma brincadeira, porque brincaram aí eu vendi o carro e falaram que ele viveu que a pessoa viveu uma vida sem ter vivido aquela vida, então é uma coisa que não passou por aquilo. Então, a história de vida é uma história pessoal, uma coisa de cada um de nós. Então, eu não vou deixar ninguém viver a minha vida, querer levar a vida, como é que se diz, contar uma história sem ter passado. Então, não pelo carro, mas a história de vida é minha. Eu vou lutar sempre por isso. Minha história de vida eu vou sempre buscar ela. É um objetivo meu, uma coisa minha que eu passei, que eu vivi, não posso parar e deixar alguém viver ela e se passar por mim. Entendeu? Coisa assim que não tem preço, não tem valor. A história de vida de cada um é de cada um. Então você passou por ela, as pessoas não têm o direito de querer te roubar essa coisa assim, pessoal. Entendeu? Então o carro foi embora, já foi. O carro a gente monta outro, faz outro carro. Agora a história de vida é nossa mesmo. É coisa pessoal de cada um de nós.